Pessoal, Shalom! Sou a pastora Cristiane Correia e no vídeo de hoje eu quero estar trazendo um áudio onde eu vou explicar um pouco a respeito do assunto que o pastor está trazendo. Mas antes, eu gostaria de convidar você que ainda não é inscrito aqui no canal a se inscrever no finalzinho desse vídeo. Se você foi edificado e o tema, o assunto te agregou conhecimento, te convido a se inscrever, ativar o sininho de notificações para todos. E sempre que eu postar um vídeo aqui no canal, você será notificado. Também aproveito e peço para você deixar o seu like. Isso porque o YouTube vai entender que este conteúdo é relevante e vai entregar a mais pessoas. Aproveito também a oportunidade. Aqui, tanto na descrição quanto no primeiro comentário fixado, está o link dos meus e-books. Se você desejar abençoar este canal, adquira alguns dos nossos e-books e você vai estar nos ajudando bastante, amém? E já indo agora para o nosso áudio, preste atenção no que o pastor, ele fala. Eu não sou o corpo de Cristo. Eu, nem você. Sou sim, não é não. Sou, não é. Não, mas o corpo de Cristo é a igreja. Ah, é. O corpo de Cristo é a igreja. Mas eu sou a igreja. É não. Não, a Bíblia diz que eu sou templo. Ah, tá. Templo é uma coisa. Igreja é outra. É por isso que tem um monte de gente achando que pode servir a Deus sem vir ao templo. Porque ele... Vejam bem, Paulo escrevendo à igreja de Coríntios, no capítulo 12, o verso 27, Paulo diz assim, vou ler o versículo anterior. Na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12, o verso 26 e 27, está escrito: E se um membro sofrer, todos os membros sofrem com ele. E se um membro for honrado, todos os membros se regozijarão com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. Preste atenção. Paulo está deixando claro para a igreja de Coríntios, falando a respeito da unidade, falando a respeito do corpo de Cristo, deixando claro que, individualmente, nós somos membros. Então, para que se forme um corpo, é necessário que os membros estejam ligados. Por exemplo, se a mão é tirada, vai ser apenas um membro, não vai ser um corpo, vai ser uma parte de um corpo. Você está entendendo? E é nessa perspectiva que o pastor está falando. Por quê? E até, eu sempre tenho o hábito de dizer que temos que ter humildade para reconhecer quando nós estamos errados. O defeito nosso é sempre estarmos replicando o que as pessoas falam, repetindo o que os outros falam, sem analisar o que é dito. Quantas vezes eu não olhei e disse, eu sou igreja? Muitas vezes eu cometi esse erro. Eu sou a igreja, você é a igreja. Quando nós, olhando bem, ele tem razão nessa interpretação. Essa interpretação está plenamente coerente com as escrituras. Mas quando a gente fala de igreja, de corpo, estamos falando de união. E não é apenas fisicamente, preste atenção. O pastor, neste ponto aqui, ele comete um certo erro quando ele aponta como se o corpo só pode ser considerado corpo se ele estiver literalmente, visivelmente reunido. Por exemplo, eu só posso dizer que sou parte do corpo de Cristo, que sou esse membro do corpo de Cristo, se eu estiver me reunindo lá no templo. É preciso que entendamos o seguinte, que não é, quando Paulo fala a respeito desse corpo, observe bem como ele fala, o verso 25, para que não haja separação do corpo, mas que os membros tenham o mesmo cuidado uns para com os outros. Paulo não está falando simplesmente ou unicamente de momentos de culto, reuniões para cultos, mas muito mais profundo. Paulo se aprofunda, Paulo está falando da unidade espiritual deste corpo. Paulo não está apontando a reunião exclusiva nos templos. Não, ele está falando da unidade espiritual deste corpo.
De que forma? O que Paulo está querendo dizer? É que eu preciso, como membro do corpo de Cristo, me preocupar com o outro, independente da sua denominação. Não importa a sua placa, a placa da sua igreja, de que denominação ele é, se ele é da igreja, se é pentecostal, se é tradicional, se é neopentecostal, não importa. Eu tenho que entender que em Cristo nós compomos este corpo, porque todos nós somos membros do corpo de Cristo. Na visão, ou seja, na explicação do pastor, como eu falei, eu concordo da importância dessa necessidade de nos reunirmos para estarmos em culto a Deus, em estarmos cultuando ao Senhor, mas não enxergar isto como se fosse, por exemplo, para que seja um corpo, todo mundo tem que estar na congregação, todo mundo tem que estar no templo, todo mundo tem que estar naquela reunião. E não é assim. É como Paulo ele mostra, é muito mais profundo, é muito além de um momento, de uma reunião. Está falando de uma vida, muitas vezes o templo está cheio. Preste atenção nisso, é nesse ponto que eu digo que o pastor erra. Porque quando nós entendemos que nós todos unidos, nós compomos o corpo de Cristo, cada um de nós unidos, em Cristo nós somos o seu corpo, nós formamos o corpo de Jesus. Eu entendo isso, eu preciso levar em consideração o seguinte, que se realmente eu faço parte do corpo de Cristo, eu vou me preocupar com o outro. Eu vou amar o outro, eu vou cuidar do outro. Observe o que Paulo fala, eu vou repetir o verso 25. Para que não haja separação no corpo, mas que os membros tenham o mesmo cuidado uns para com os outros, ou seja, cuidando uns dos outros. Ser membros ou fazer parte do corpo de Cristo não se limita, não se restringe a uma reunião, a um encontro de 2 horas ali no templo. Está muito mais além disso. A gente aprende que precisamos entender o seguinte, nem sempre. Tem pessoas que não podem estar nos cultos. Tem pessoas que não podem estar nas reuniões ali. E isso significa dizer o quê? Que ela não faz parte daquele corpo? Não. Então é preciso que tenhamos cuidado. O pastor, ele está certo ao dizer que individualmente não somos igreja, mas sim, para que formemos esse corpo de Cristo, precisamos estar unidos. Porém, não se limita a estarmos numa congregação, a estarmos dentro de um templo. Porque tem muitos templos que estão cheios, mas quando a gente vai olhar, quando nós vamos observar a relação do cuidado de um para com os outros, dá vergonha. O templo está cheio, mas pessoas que não praticam a misericórdia, pessoas que muitas vezes não praticam o amor, não praticam as boas obras, nós precisamos entender isso. Isso sim é fazer parte do corpo de Cristo, que está muito além de um momento de 2 horas no culto. Segundo ponto, tá? Segundo ponto, ele fala, somos templos. Sim, é verdade. Paulo escrevendo também na sua carta aos Coríntios, no capítulo 6, 1 Coríntios capítulo 6, o verso 19 está escrito, ou não sabeis que o vosso corpo é templo e morada do Espírito Santo, que está em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Paulo está deixando claro, está falando a respeito do corpo, literalmente. Com relação ao quê? Com relação ao não praticar a fornicação. Por quê? Porque a partir do momento que a fornicação ela é praticada, eu estou pecando contra o templo de Deus, contra o corpo, contra o templo do Espírito Santo. Então, se eu sou o templo do Espírito Santo, eu não posso dedicar a minha vida à fornicação. Então, se Deus mora em mim, se o Espírito Santo de Deus está dentro de mim, e eu sou casa de Deus, isso aqui já é algo muito pessoal. Isso aqui já é algo muito íntimo. Então, eu quero dizer uma coisa para você. Como corpo de Cristo, nós precisamos estar cuidando um dos outros. O fato de eu ser, por exemplo, templo e morada de Deus, não significa dizer que eu vou ter que viver individualmente, que eu vou ter que viver independente
das pessoas que eu vou ser eu sozinha e eu por eu mesma. Não, de jeito nenhum. Isso aí não é compor o corpo de Cristo. Então, como membro do corpo de Cristo, eu preciso entender que está muito além de uma reunião de 2 horas, de um encontro semanal. Mas sim a prática da unidade, a prática da misericórdia, a prática do amor, do cuidado, do zelo, da proteção. Porque não adianta eu dizer que eu sou membro do corpo de Cristo, que eu faço parte deste corpo, me sentir, né, honrada de abrir a boca e dizer eu sou membro do corpo de Cristo, e ser membro do corpo de Cristo não tem nada a ver com instituição, não tem nada a ver com denominação ou com placa de igreja, tá? O corpo de Cristo é o corpo de Cristo. Tem denominações que desconsideram as outras, por quê? Porque, por exemplo, a outra não prega usos e costume. Então, não considera aquele outro ali como irmão em Cristo. Você percebe isso? Os próprios cristãos trazendo a divisão. Mas quem entende que ser membro do corpo de Cristo, vive isto, está muito além de uma reunião, está muito além de uma placa de igreja. Esse corpo, ele é espiritual. Esse corpo, ele é espiritual. Então, eu preciso entender o seguinte, que é importante a reunião no templo, é importante nos reunirmos para estarmos aprendendo a palavra de Deus, para estarmos nos reunindo para celebrarmos a ceia do Senhor. Mas acreditar ou defender, e como é que eu posso até dizer, ensinar que ser igreja é você estar simplesmente reunido, estar no templo, tem que estar ali na congregação, isso aí não está coerente, não é certo. Porque ser templo de Deus já mostra algo muito pessoal, muito íntimo. É você e Deus. Você ser casa de Deus, morada do Espírito Santo. Mas ser membro do corpo de Cristo, fazer parte do corpo de Cristo, estar muito além de uma reunião semanal. Nós precisamos não só entender, mas pregar isto. Porque no período da pandemia, muitas pessoas se desviaram, muitas pessoas. Por quê? Porque não podiam estar no templo, porque veio essa restrição, essa limitação, né? Diminuiu o número de pessoas. Em alguns lugares os templos foram fechados, proibido-se as reuniões, foi proibida até a reunião em alguns lugares, até mesmo nas casas, tá? Entre mesmo familiares, houve esse período aí. Então, o que é que acontece nesse período? Muitas pessoas se esfriaram, muitas pessoas desanimaram. Por quê? Porque elas acreditavam que viver Cristo, sentir Cristo, ser guiado por Deus, sentir o poder de Deus, só se fazia isso, só se vivia isso, se fosse no templo. E isso está errado. A gente não só sente a presença de Deus lá no templo, a gente sente a presença de Deus no nosso quarto fechado, na beira de uma praia, num monte, aonde o nosso coração estiver disposto para buscar a Deus. Por isso a importância de termos o entendimento do que é adorar a Deus em espírito e em verdade. Adorar a Deus em espírito e em verdade está muito além de um lugar, de um espaço. Está relacionado a uma vida. Está relacionado ao dia a dia. Não adianta eu passar o dia todinho pecando e quando for à noite estar lá no templo dando glória a Deus, marchando e dando voadora. Nós precisamos ter consciência disso. Ser igreja, fazer parte do corpo de Cristo, vai muito além de uma reunião, vai muito além de estar no templo. Está relacionado à nossa comunhão de uns com os outros, o nosso cuidado, o nosso zelo, a nossa unidade. Como disse o próprio Jesus, falando com os discípulos a respeito da unidade, quando ele se coloca como exemplo o seu relacionamento com o Pai, quando ele disse para o Pai, eu e o Pai somos um. Então Deus queria, o próprio Jesus queria que nós fôssemos um com Ele. Então é preciso que entendamos isso. Unidos nós compomos o corpo de Cristo, tá? Unidos, mas essa união, esse corpo está muito além, entenda, a reunião é importante, mas está muito além, porque Deus não quer que a gente se reúna lá, dê glória a Deus e aleluia, e no dia a dia a gente não se preocupe com o outro, a gente não cuide um dos outros, nós não nos ajudemos, nós não nos cuidemos, ou venhamos cuidar uns dos outros, zelar, proteger, amar.
Se isso não existe, você pode ir todos os dias para o templo, os 7 dias da semana. Você nunca será membro, você nunca fará parte do corpo de Cristo, porque está muito além de uma reunião ou de um encontro semanal. Está muito mais além. Significa ter não só, vai muito além desse momento e mostra-se uma coisa, que nós somos um em Deus, quando nós cuidamos uns dos outros. Amém? Isto é ser corpo, isto é ser igreja. É nós estarmos unidos, muito além de uma reunião. Mas a gente buscar estar na comunhão com o Espírito Santo e assim, como membros do corpo de Cristo, cuidarmos uns dos outros. Que Deus abençoe a todos. E se houver alguma dúvida ainda a respeito deste assunto, pode deixar aqui nos comentários. Vai ser um prazer estar respondendo a você. Que Deus te abençoe. Shalom.